Abra sua Bíblia, querido, vamos ler 1 Reis, capítulo 19. Eu quero falar nessa noite, compartilhar contigo acerca de um tema que eu confesso que essa semana o Espírito Santo esteve trabalhando muito no meu coração, que é sobre o medo. Temos visto tudo que tem acontecido no mundo, não somente agora, no início dessa guerra, tantas incertezas, mas o que vem já acontecendo de forma muito intensa desses 2 últimos anos para cá. Vidas que ainda continuam sendo ceifadas, incertezas, inseguranças, e isso tem a cada dia mais avolumado, aumentado, se a gente pode dizer que existe uma quantidade, ou talvez medir por quantidade, a intensidade, talvez seja a melhor palavra, a intensidade de medo. Pessoas andando amedrontadas. Nós temos ainda reflexo de tudo isso e daquilo que ainda continua e outras coisas que se acumulam em cima. Pessoas que ainda não conseguiram se sentirem seguras e até mesmo voltar a participar. Talvez por justificativas, por uma nova ideia, uma nova mentalidade, mas não consegue mais se ver ou talvez se reunir como igreja. E tudo isso, talvez a pessoa não observa, mas há um início. O início de tudo isso se deu quando se desencadeou um tsunami de informações, de palavras, e causou uma pressão, causando medo, um intenso e forte medo. E o que o Senhor quer trazer ao coração da igreja, e eu sei que Ele deseja fazer primeiro através da igreja, para que através da igreja, a igreja que é chamada a levar a mensagem de salvação, de libertação, outras pessoas também cheguem a esse conhecimento, que é vencer o medo. E é isso que Deus quer falar ao nosso coração, quer trazer ao meu e ao seu coração, vencendo o medo. É a sugestão de tema que eu trago nessa noite para a nossa meditação. Eu quero agora ler com você o relato bíblico, a história bíblica aqui do capítulo 19 de 1 Reis. Nós vamos ler, não vamos utilizar, na verdade é toda a história, toda a narrativa, mas nós vamos ler os 18 versículos, para que aqueles que não conhecem na história, possam pelo menos estar por dentro daquilo que o Espírito Santo quer tratar ao nosso coração. Talvez você já leu, você já conhece, e isso vai cooperar para que você tenha entendimento ainda maior, porque todas as vezes que nós lemos, pelo menos comigo tem acontecido isso, eu sei que com os irmãos também, nós lemos uma vez, lemos duas, a primeira vez nós lemos para conhecer, a segunda vez nós começamos a ler para fixar, e assim para destrinchar, assim é o método de leitura e a importância da leitura. Então, talvez seja a terceira, quarta, quinta, não sabe quantas vezes você já leu, eu tenho certeza que vai fixar ainda mais no seu coração. Elias no Monte Horebe, diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito quando matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias, a dizer-lhe: Faça-me os deuses como lhe aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu, bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, aonde passara a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso do Senhor Deus dos exércitos,
Porque os filhos de Israel queimaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse Deus: sai, põe-te na presença no monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo, suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto, o seu manto, e saindo e pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio outra vez, e lhe disse: que fazes aqui? Outra vez a voz lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafete, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor o nosso coração. Entendemos que o Senhor trabalha no coração do homem. E assim, Senhor Deus, do coração do homem, segundo a Tua palavra, procede as saídas da vida. Senhor, que o nosso coração seja ministrado, que a Tua palavra encontre guarida em cada coração, que nessa noite recebe a Tua palavra. Palavra esta que não vem de mim, mas ela vem do Teu Espírito, da Tua palavra a cada coração. Cumpre, Senhor, o que apraz no Senhor. Ninguém está aqui por acaso, ninguém está acompanhando Deus por acaso essa mensagem, mas está recebendo por parte do Senhor. Por isso, faça o Senhor o que queres a cada coração. Nós oramos, ó Deus, desde já agradecidos pela Tua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vencendo o medo. É importante nós vencermos o medo. E eu quero começar perguntando: você sente medo com frequência? Você tem sido aquela pessoa que tem frequentemente, todos os dias, vivido, com medo? Todos nós estamos sujeitos ao medo. Quando falamos sobre medo, é importante nós frisarmos que se pode separar, assim, entender que existe aquele que é o medo do lado positivo e aquilo que é negativo, aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Por exemplo, algo bom, o medo que seja bom, é aquilo que nos protege, nos leva a não dar um passo daquilo que nós entendemos que nós não podemos. Aquele que tem medo de água, ele jamais vai morrer afogado por se lançar numa água. Ele já tem medo, ele sabe que ali é um perigo, então aquilo ali acaba protegendo, guardando, ele não vai brincar com aquilo. Tem medo de altura, ele não vai subir, não vai ficar de qualquer jeito. Mas quando não se tem, se sente super-homem, e aí um pequeno deslize, pela fragilidade e pela limitação que nós somos, acabamos sofrendo os malefícios. Agora, aquilo podemos dizer como medo ruim, é aquilo que nos prende, aquilo que na verdade nos deixa acovardado. E o medo, ele surge quando nós nos sentimos incapazes de dar solução a algo. Esse medo ruim, esse medo que nos aprisiona, nós não conseguimos solucionar alguma coisa, resolver, então nós começamos a sentir medo. Mas podemos dizer que o medo faz parte da vida humana. Nós vamos conviver todo o tempo, enquanto nós estivermos aqui na matéria, nós vamos viver, por quê? O medo nos revela que somos limitados, nós somos frágeis, porque nós não somos autossuficientes. Nós não somos dependentes de nós mesmos, por mais que batemos no peito, achamos que somos alguma coisa, mas na verdade nós entendemos a nossa limitação e fragilidade.
não temos recursos em nós mesmos para suportarmos as adversidades que muitas vezes nos sobrevêm. E isso causa medo, isso nos afugenta até mesmo daquilo que podemos fazer, nos aprisiona e nos impede de dar passos daquilo que podemos dar. Ficamos travados, limitados. O medo, ele atormenta e ele oprime o homem. Esse medo ruim, ele gera esta opressão. Podemos entender também e declarar que o medo, ele tira os olhos, nos faz tirar os olhos de Deus. Esse medo ruim, ele faz com que a gente tire os olhos de Deus, de alcançar algumas circunstâncias nele, mas não damos nenhum passo, não acreditamos. É o caso que nós citamos há pouco, né, na nossa fala. Pessoas que dizem acreditar em Deus, mas estão aprisionadas num sistema de medo, que elas acham que se elas saírem, que elas fizerem algumas coisas, Deus não vai proteger, mas por contrapartida também fazem outras. Aquilo que o desejo do coração as leva a fazer. Então, o medo, ele faz com que as pessoas tirem os olhos de Deus e coloquem nas circunstâncias. O medo também, ele enfraquece a fé, o medo, ele enfraquece o amor, o medo mata a esperança. Esse medo ruim, ele leva as pessoas a ter uma fé enfraquecida. Muitas vezes ter um amor reduzido a nada, como o amor a Deus, servir ao Senhor. Ah, mas eu tenho medo, eu não posso, e por conta disso, perde-se toda a esperança. É maravilhoso quando nós lemos acerca dessa explicação, para a gente entender melhor, a experiência de Paulo, naquele momento do naufrágio, que eles ficaram 14 dias à deriva diante daquela tempestade, ele estava sendo levado para Roma. E aí, por desobediência do capitão do navio e até mesmo aquele comandante do navio, eles resolveram sair da ilha de Creta. E aí foram pegos por aquela tempestade. E Paulo narra no capítulo 27 de Atos, se não me engano, é esse o texto, ele fala assim: e foi-nos toda a esperança de sermos salvos. Tamanho medo que eles passaram. 14 dias sem ver praticamente a luz do sol, era só chuva, tempestade. O barco sendo lançado de um lado para o outro. O medo, ele tem esse poder de enfraquecer fé, de esfriar o amor e de matar a esperança. Elias havia acabado de provar a Israel que o Senhor era o único Deus. Quando diante de todos, segundo o texto do capítulo anterior, do capítulo 18, diante de todo Israel, diante do rei e de todo o teu povo ali, o fogo caiu do céu, consumiu o altar. Elias tinha provado isso, tinha feito um desafio, lançado um desafio diante daqueles 450 profetas de Baal. Ele tinha acabado de mostrar, o desafio que ele fez: se o Senhor é Deus, serviu; se Baal é Deus, serviu. E assim aconteceu que o fogo, segundo o clamor de Elias, caiu sobre aquele altar, consumiu tudo aquilo, enquanto que os profetas de Baal nada fizeram. E não somente isso, querido, mas também, depois de orar, uma oração de fé, caiu chuva sobre aquela terra, que estava sofrendo há 3 anos e meio de uma seca intensa. Muitos tinham morrido, tinham se perdido, e depois daquela experiência, de todos verem o fogo cair sobre aquele altar, Elias sobe agora e começa a orar, e assim depois dele receber um sinal, segundo a expressão do seu moço: olha, eu estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele fala: então corre agora, avisa ao rei que ele apresse, porque vem abundante chuva sobre a terra. E foi o que aconteceu, queridos. Mas aquele homem cheio de coragem, cheio de fé, depois que soube do ódio destilado por Jezabel, que desejava matá-lo, ele só conseguiu pensar em como escapar das garras daquela perversa inimiga. Ele foi tomado pelo medo, ele foi tomado por um pensamento que desencadeou nele sequências de atitudes depressivas. De repente, aquele ousado profeta, homem de Deus, que não há nenhum tipo de questionamento, como homem limitado,
sujeito às paixões e até mesmo às limitações. E é isso que a Bíblia descreve, que Tiago era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e o Senhor fez com que o céu secasse, e ele orou novamente e Deus mandou chuva sobre a terra. Aquele homem foi tomado por atitudes depressivas. Ele ainda não tinha terminado a sua obra, a batalha estava apenas começando naquele quesito. Deus ainda tinha muito a fazer. E na verdade Deus ia usá-lo para que Jezabel fosse, e todos aqueles demônios que ela servia fossem envergonhados. Mas Elias, ele não resistiu. Naquele momento, se ele tivesse resistido, Deus teria feito juízo sobre Jezabel. Teria produzido mais um poderoso ensino naquele país. Mas Elias, naquele momento, deu lugar ao medo. Às vezes acontece assim conosco. Estamos bem, estamos indo, mas de repente um deslize nos faz tirar os olhos do Senhor. Aconteceu com Pedro. Em meio àquela tempestade, depois do Senhor falar, venha, e ele começa a andar sobre as águas, ele tira os olhos do Senhor e olha para a tempestade. E ele começa a afundar. E ele começa a ser tragado e tomado por aquelas ondas. Assim aconteceu. Elias deu lugar ao medo. Em Elias nós temos 3 características de uma pessoa dominada pelo medo. Nós aprendemos, o Senhor expõe, não porque Ele quer ridicularizar o teu servo, não, Ele quer nos ensinar, porque assim como ele, um homem cheio de poder, de unção, de dependência do Senhor, um homem que a Bíblia narra que ele não viu a morte, ele foi transladado, mas era sujeito às mesmas paixões que nós também aprendemos, até mesmo nas fragilidades, nas dificuldades dele como pessoa. E é isso que Deus quer nos ensinar, é isso que Deus quer libertar os homens desse tempo, desse período, a mim e a você, porque é uma sociedade grande. Por que você precisa vencer o medo? Por que nós precisamos vencer esse medo, colocá-lo no devido lugar? Você não vai querer impedir que ele te ronde, ele te sonda, ele vem tentar te amedrontar, tentar te assustar. Não é esse o seu papel. Você tem que estar firme no Senhor. Nós temos que estar firmes no Senhor. Há muitas pessoas que não conseguem nem sequer sair de casa, não conseguem ver o seu casamento diferente, não conseguem ver o seu filho diferente, não conseguem ver o seu esposo diferente, porque o medo cercou e ele não consegue pensar outra coisa a não ser na derrota. Mas o que nós aprendemos com essas características? E por que nós temos que vencer o medo? Por quê? E eu quero novamente ler com você o versículo 2 e 3 de Reis 19. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça os deuses como lhes aprouver, se amanhã a esta hora não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. E temendo Elias, olha só o texto, temendo Elias, ele temeu, e por conta disso, levantou-se para salvar a sua vida, e se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, ali deixou o seu moço. Querido, por que nós temos que vencer o medo? Por que eu e você, nós temos que vencer o medo? Porque o medo causa comportamento de fuga. O problema do medo é que ele vai causar no homem um comportamento de fuga, ele sempre vai estar fugindo. A valentia de Elias foi demonstrada no enfrentamento daqueles 450 profetas de Baal e mais os 400 profetas de Baalins. Eram aproximadamente 850 homens que clamavam, e aqueles que estavam à sua volta, talvez os que se assessoravam ali. Ele teve um enfrentamento com esses homens, ele passou todos eles ao fio da espada, por aquilo que eles tinham feito no desafio. Ele zombou, ele criticou, ele até mesmo brincou com aqueles homens, dizendo, olha, clama mais alto, de repente ele está dormindo, e passado o tempo, quando ele clama ao Senhor, quando ele busca ao Senhor, e Deus responde, ele, junto com aqueles que estavam com ele, era bem menor número, o texto fala que eles passaram a espada, a fio da espada. 1 Reis, capítulo 18, 40, diz assim, disse-lhe Elias, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ele enfrentou aqueles homens, eram muitos homens. Agora ele mostra-se cheio de medo,
diante da ameaça de Jezabel. Quem era Jezabel? A rainha, mas não era só isso. Acabe tinha visto, Acabe tinha presenciado toda aquela manifestação do Senhor, mas Jezabel era sacerdotisa de Baal. E quem era Elias? Servo do Deus Altíssimo. Ele não conseguiu ter a mesma visão que Davi naquele momento do confronto, que era somente ele e o gigante. Quando o gigante era muito maior do que ele em termos de volume, em termos de estatura, de poderio humano. Mas ele disse: tu vens contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus a quem tu tens afrontado. Acabe não teve esse discernimento que aquele menino teve. E por conta disso ele foi tomado pelo medo, pela ameaça de Jezabel. Toda aquela ousadia foi esquecida e deu lugar ao medo, alegando insegurança pessoal. Aonde o profeta vai do norte ao sul. O texto deixa claro aqui, querido, e o Senhor é bem específico e detalhista acerca daquilo que apoderou do coração e revela a fragilidade do coração do homem, que Elias ele vai de norte a sul, chegando até Berseba, que está na extremidade sul de Judá. Diz o texto: e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. É como se nós fôssemos do norte do nosso país até o sul, simplesmente porque nós resolvemos ir, mas depois de uma palavra, de uma ameaça. A palavra do Senhor diz em Juízes capítulo 20, verso 1, para você entender aonde estava essa Berseba. Havia uma declaração muito comum entre o povo de Israel, que diz assim: desde Dan até Berseba. Era a expressão para se referir aos limites da terra de Israel. Nós temos uma expressão dizendo do Iapoque ao Chuí. Os dois extremos do nosso país. De cima, do norte e do sul. Assim era também o extremo. Berseba era o último, era o extremo da terra. Ou seja, o profeta foge para bem longe, para os limites de Israel, bem longe. Mas ele não se contentando, ele vai mais longe ainda, porque ele não chega apenas no final de Israel, mas ele depois nós vamos ver que ele adentra ainda um deserto. O que Elias tinha esquecido, e muitos hoje também esquecem, é que o mesmo quando nós podemos perder o controle, Deus não perde. Elias talvez ele tinha naquele momento sido impactado por aquela palavra, ele sabia da maldade, da dureza, da insensibilidade de Jezabel, e até mesmo da fraqueza daquele homem, do seu marido Acabe, como ele era um homem aquém daquilo que ele deveria ser, como sacerdote, como homem de Deus, e quem governava na verdade acabava sendo Jezabel. E ele esqueceu, e ele somente, talvez colocou a sua mente a funcionar em direção da força do inimigo, e esqueceu quem controlava a sua vida. Ele esqueceu o que tinha acontecido há 3 anos, quando iniciou aquela seca, e o Senhor falou assim: foge da presença de Acabe, que naquela circunstância Acabe queria matá-lo, e ele foge, e ele vai para um riacho, e ali no riacho Deus sustenta, até aquele riacho secar, e depois que o riacho seca, ele manda para a casa de uma viúva, e ali Deus sustenta Elias, através da vida da casa daquela viúva, que só tinha uma refeição. E todos comeram. Depois o seu filho morre, o Senhor traz de volta, ressuscita aquele menino, e é uma grande alegria. Uma estrangeira. Elias tinha esquecido disso. Por quê? Porque houve uma palavra. E aquela palavra fez com que ele perdesse o controle. E ele esqueceu que Deus tinha o controle. Quando nós perdemos o controle, Deus continua no controle. Mesmo quando nós não sabemos o que fazer, Ele controla, dirige os acontecimentos. Nós esquecemos disso. Por isso, querido, nós temos que tomar cuidado com o medo, porque o medo ele causa o comportamento de fuga. Eu não sei há quanto tempo e a que distância você está correndo, da onde você saiu. Elias foi ao extremo de Israel. Tem gente que está correndo até hoje,
por conta de uma palavra, por conta de algo que foi lançado no seu coração, e ele não consegue entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. O Senhor controla. A história não está à deriva, como se estivesse caminhando rumo à ladeira abaixo. Ah, mas falaram que o mundo está acabando. Ah, falaram que vai ter contaminação com todo mundo. Ah, falaram, e aí tem gente correndo até hoje. Corre para todos os lados, mas não corre para diante do Senhor. E esse é o problema do medo. Ele causa fuga. Tem gente fugindo do Senhor. E ele se esquece do Salmo 46. Eu quero finalizar esse primeiro ponto, trazendo a lembrança a você, querido, que talvez esteja correndo, esteja lutando em servir, em buscar, em se aproximar do Senhor. Olha só o que o salmista nos traz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tome cuidado, vença o medo, porque o medo, querido, o medo ele causa comportamento de fuga. Não corra, não fuja. Não é tempo de fugir, é tempo de voltar e buscar ao Senhor. Amém? Mas não somente isso, nós entendemos também, agora no versículo 4, desse mesmo capítulo 19, e ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, a parte A desse versículo. Porque nós temos que vencer o medo, querido, porque o medo induz o isolamento. O medo nos leva à fuga, a fugir, a não assumir, a não nos colocar de frente a frente com aquilo que nós podemos enfrentar no Senhor, mas também ele pode nos induzir ao isolamento. E o texto fala que ele mesmo se foi ao deserto. Pelo que nós entendemos, esse versículo está linkado ao anterior. E talvez o anterior, ir até Berseba, talvez foi uma definição entre os dois, dizendo: onde nós vamos encontrar um lugar mais seguro? Ah, lá no canto, a rainha não vai mandar nos procurar lá naquele canto. E aí eles foram, mas chegando lá, ele deixa o seu moço, e ele mesmo decide, por si, sozinho, pela sua vontade, dizendo: aqui ainda não é seguro para mim, eu preciso para um lugar a sós. E ele vai para o isolamento, e ele entra agora deserto afora. Note que Elias, em seu segundo passo, ele se lança sozinho nesse deserto. O deserto era muito procurado por fugitivos, foragidos, pela dificuldade de alguém ser encontrado, por não deixar rastro. Um lugar difícil, um lugar onde a sobrevivência era difícil, sem saber para onde ir, o risco de perseguidores se perderem era grande, por isso eles temiam entrar no deserto. Entrar num lugar sem rumo, você não sabe se a pessoa foi, se ela está indo para lá, está indo para cá, cheio de areia, não deixa rastro, caminhar na areia, caminhar no deserto. Então os perseguidores, eles temiam ir atrás dos seus fugitivos. Elias se coloca como um fugitivo, na verdade ele era um fugitivo não de Jezabel, como servo do Senhor ele era um fugitivo de Deus. Muitas vezes nós achamos que os problemas que estão nos perseguindo, e nós fugimos dos problemas. Não, nós fugimos de Deus, porque se nós conhecemos o Senhor, nós devemos nos colocar diante dEle, lançar diante dEle, mas muitas vezes nós fugimos, e vamos para lugar longínquos. Não basta apenas o extremo, eu preciso para um lugar de isolamento total. Veja quão fechado estava o coração e o olho daquele profeta. Ele mesmo, porém, foi ao deserto. A escolha de ir sem rumo ao lugar mais ermo da terra veio do coração de Elias. Deus não estava nesse negócio. Tem gente que fala: ah, mas eu senti de Deus que eu preciso me proteger. Mas engraçado que esse sentir de Deus de se proteger é cada vez mais longe do Senhor, mais longe da presença do Senhor, mais longe, sempre sente de Deus, sempre o homem entende que é da vontade do Senhor, outra vez ele precisa abandonar a obra, abandonar a fé. Já percebeu? Ah, mas tudo tem um tempo, e aí alguns que querem apostatar, são seduzidos a isso, ainda querem usar a Bíblia. Não, mas olha, lá nada estava resolvendo. Engraçado que não faltava alimento, não faltava o funcionário, o dinheiro do funcionário, não faltava, a empresa dele não tinha falido, mesmo em tempo de pandemia.
mas ele escolheu ir longe do Senhor. Ah, queridos, caminho de um dia, é uma outra característica. Elias escolhe agora ir bem longe, e ficar em completa solidão. Ele não apenas escolhe sozinho entrar no lugar ermo, mas agora ele vai para um lugar de completa solidão. Caminho de um dia, era um dia de caminhada, desde que o sol se colocava no horizonte até ele ia descendo, ele caminhava aquele dia sem parar, muitos quilômetros. Assim aconteceu com Elias. E eu quero destacar uma frase aqui, querido: nenhum homem está livre do desânimo, mas o céu não nos faltará nesses momentos. O problema não é Elias enfrentar um desânimo. O problema aqui é Elias achar que o céu estava faltando sobre a vida dele. Às vezes você pode ser cercado por tentações, e até mesmo muitas forças tentarem te parar, tentar acabar com o seu casamento, acabar com a sua vida profissional, com seus sonhos, com o seu projeto, com a sua família. Todos nós somos bombardeados. Jesus fala que no mundo tereis aflições. Querido, isso não é problema. Não é problema. O homem não está livre de ser atacado pelo desânimo, ser bombardeado. Mas o problema é que nós entendemos achando que o céu vai nos faltar. E aqui nós temos a imagem de um homem totalmente desanimado, dominado pelo medo, com atitude como que se o seu Deus fosse um Deus fraco. Elias achou que Deus era fraco. Um homem que já tinha mostrado tanta experiência maravilhosa, ele começa a agir como se fosse servo de um Deus fraco. A história de Elias nos diz que em momentos de intensa tristeza, nós precisamos ressignificar a nossa vida e os nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que precisa passar por um processo de ter um significado novo é o relacionamento com Deus. Eu não sei aqui quantos já pegaram o seu celular e viram que o celular está travando. De repente você coloca e aí o seu celular ele trava, ele para. Na hora de você ligar ele não funciona. Na hora que você precisa receber uma mensagem, ou no meio da ligação, ele desliga. Ele precisa passar por uma limpeza. Ele está cheio. Algo está acontecendo e ele precisa passar por um processo novo, que o deixa novo, que o deixa de novo funcionando. Assim somos nós. Nós também precisamos passar por esse momento de ressignificar a nossa vida e o nosso relacionamento. Ah, querido, isso vai fazer parte de nos lembrar quem é Deus na nossa vida. Quando eu passo de novo por esse processo de saber quem é Deus, Deus de perto, aquele Deus que cuida, aquele Deus que valoriza, aquele Deus que ama de forma intensa, eu estou dando significado, estou novamente entendendo que há valor nesse Deus maravilhoso. Elias, em algum momento, naquela caminhada, naquele tempo, de todo aquele acúmulo de informações, fez com que ele perdesse. E olha só o que o salmista diz, no Salmo 139, versículo 1 até o versículo 7. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já o conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito, e para onde fugirei da Tua face? Nós precisamos fazer a oração do salmista, dar novamente significado à nossa vida. Elias faltou dar esse significado. Por conta disso, ele permitiu com que o medo o levasse, o induzisse a um comportamento de isolamento. E quantas pessoas isoladas estão à deriva, estão muitas vezes totalmente dominadas pelo inimigo e já foram muitas vezes destruídas.
porque perderam o significado. O medo os isolou. E não somente isso, querido, mas agora, esse capítulo 19, a parte B, do versículo 4 e o versículo 10, vai nos trazer a última característica de como vencer o medo. E olha só o que diz: e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 10, ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Uma terceira característica do medo, que nós precisamos vencer o medo, é que o medo, ele leva a uma autojustificação. Ele leva muitas vezes a pessoa a se autojustificar, se colocar como ela tem todo o direito de fazer aquilo, justificar o seu comportamento de derrota, de fuga, de isolamento. Ele está ali porque ele tem o direito de fazer isso. A declaração, pois não sou melhor do que meus pais, o profeta indica que se ele falhou, é porque a demanda foi excessiva, foi grande demais sobre a vida dele. Ele começa a colocar justificativas. Nós temos que tomar cuidado, porque o medo nos leva a justificar as nossas derrotas, as nossas intensas e frequentes derrotas, as nossas vergonhas diante do Senhor e as nossas maneiras de envergonhar o nome do Senhor, porque falamos, somos conhecidos de ser um profeta do Senhor, mas começamos a envergonhá-lo, começamos a nos justificar. O profeta quis se colocar como que se Deus tinha colocado sobre ele uma demanda muito alta, grande demais, e segundo a justificativa apontada pelo profeta, Deus esperava que ele fosse igual aos seus antepassados, mas não foi. Muitas vezes chegamos diante de Deus e falamos assim: Senhor, o Senhor achava que eu deveria ser como o pastor Ronaldo, mas eu não fui, eu não sou, e por conta disso eu estou justificando a minha falha. Querido, não sou eu a referência. Eu posso ser exemplo, mas a referência para a vitória, para você ter êxito, chama-se Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, e é nele que nós vencemos. Em mim você pode encontrar alguma fraqueza, fragilidade, limitação, mas no Senhor nós encontramos nisso. Mas muitas vezes queremos justificar a nossa fragilidade, a nossa fraqueza. Queremos dizer: Senhor, foi mal, o Senhor escolheu a pessoa errada. Talvez se pudéssemos parafrasear essa fala de Elias, iríamos dizer assim: Deus, o Senhor esperava que eu convertesse todos, inclusive o rei e a rainha, mas não foi possível. Não deu. Talvez se fosse lá com os meus pais, eles conseguiriam, mas eu não tenho essa habilidade. A habilidade não está em nós, não é de nós, é dada por Deus. Nós recebemos do Senhor, não temos que nos auto-justificar. Ah, querido, o medo nos leva a essa auto-justificação de derrota. Elias aqui é a imagem do soldado frustrado, que entrega os pontos e recusa continuar lutando. Elias aqui é a imagem do soldado deprimido e decidido pela morte longe do campo de batalha. Quantas pessoas estão decididas à morte longe do campo de batalha como soldado de Deus, mas acha que tudo acabou, não tem mais chance. Eu aceito a separação, eu aceito a destruição, eu aceito a bebida, aceito as drogas da minha casa, a prostituição na vida dos meus filhos, eu aceito toda espécie de derrota. A imagem do soldado derrotado, do soldado deprimido. Elias aqui é a imagem do soldado que escolhe abandonar a causa de Deus. E aqui nós temos o primeiro resumo dessa justificação, ou das justificativas de Elias. Não posso, não dá.
não quero mais. Quantas pessoas estão dizendo assim, se justificando que elas até tentaram, mas Deus colocou sobre ela uma carga excessiva. Pessoas achando que o fato delas serem revestidas para vencer todas as hostes espirituais da maldade, para ela andar na presença, na dependência do Senhor, é demais. Por conta disso, o inimigo diz, você não pode, e assim o condiciona a achar que não pode viver uma vida de vitórias e vitórias do Senhor, e aí coloca na sua boca uma mensagem, onde ele repete e guarda no seu coração, eu não posso, não dá, e eu também não quero mais. Tem gente que tem abandonado, tem muitas pessoas abandonando. Mas a segunda justificativa se deu após 40 dias de caminhada exaustiva. Nós vemos aqui duas justificativas. A primeira, ele abrindo mão porque Deus tinha colocado sobre ele uma carga excessiva. Ele não era como seus pais. Talvez ele colocando os pais, podemos entender que Elias apontasse para aqueles que eles reconheciam como pai. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, e alguns outros que vieram antes dele. Alguns líderes, como Moisés, homens que venceram, homens referência, tanto para eles quanto para nós. Ah, Senhor, será que Deus começou a brincar de peso e sobrepeso na vida de Elias? Será que Deus está brincando assim na minha e na sua vida? Não. Paulo, quando escreve, ele vai falar que não vem sobre nós espírito de covardia, espírito de medo. Nós não recebemos esse espírito, mas de ousadia, de poder. A segunda justificativa se deu depois desses 40 dias exaustivos, de caminhada exaustiva, versículo 8 e ao versículo 9, a parte A, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E olha só o versículo 9, a parte A, e ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Para você entender um pouco, o que a palavra quer nos ensinar, e essa palavra é muito rica de detalhes. Já li várias vezes, mas o Senhor trouxe uma revelação ao nosso coração, quando estava estudando e meditando e buscando mais conhecimento. Horebe e Sinai são carregados de simbolismo de fé do povo de Israel. Foi ali, nós estudamos agora há pouco, estamos estudando na escola bíblica à distância. Foi lá no Sinai que o Senhor deu as leis e os mandamentos. Através da vida de Moisés, ali o Senhor estabeleceu pacto com o povo. Então nós entendemos, querido, que essa segunda justificativa está ligado nisso. Querido, apesar de tudo isso, o profeta, o texto fala que ele anda, e ele vai e ele chega ao Horebe, ao monte de Deus. E apesar de tudo, o profeta estava lá no monte de Deus, mas naquele momento, o monte de Deus, o Horebe, o Sinai, era o lugar errado para Elias. Caminhar na direção do lugar sagrado, neste caso, era caminhar na contramão de Deus. Não era para Elias estar lá. E aí que eu quero que você entenda, querido, muitas vezes as pessoas elas confundem o que é o sagrado. No momento nós estamos buscando determinado comportamento do sagrado, e aquilo que nós devemos realmente estar no centro da vontade de Deus. Elias sai do centro da vontade de Deus, e por vontade própria caminha, querendo induzir Deus, que ele deveria estar lá no sagrado. A referência, a importância do Horebe, de Sinai, na vida do povo de Deus, não acabou, mas aquele não era o momento dele estar ali. Mas por que você fala isso, pastor? A história vai nos mostrar, como no início. Ele corre até Berseba. Ele vai para um extremo de fuga. Depois ele vai para um extremo de isolamento. E agora ele vai para um extremo de autojustificação. Ele quer sempre, o homem sempre quer se justificar. O homem sempre quer achar que ele é Deus. E na verdade nós não somos Deus. Nós dependemos do Senhor.
E o problema se deu aqui, que ele quis linkar um sagrado como sua justificação. E aqui nós vemos os traços da perda da direção de Elias, que ele tomara naquela evidência. Ele chega ali no Horebe, e ele poderia então, chegando ali, usar da mesma forma que o Senhor fez, quando ele conduziu o povo até o Sinai. Mas não. Por ele estar errado, ele está cheio de si, e muitas vezes nós estamos errados, cheios de si. Podemos usar a oração, que é uma ferramenta de Deus, para o nosso próprio deleite, para a nossa justificação. Tem gente usando a oração para querer que Deus pese a mão, que Deus quebre o outro, que Deus desfaça o outro, que Deus destrói a família do outro, que Deus destrói a empresa do outro. E a oração não deixa de ser importante, e um instrumento de Deus, mas usando de forma errada. Elias chega no Horebe, e ali o texto fala que ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eu quero observar com você essas duas características. Caverna, naquele momento, simboliza túmulo. É um lugar fechado, sem claridade, onde a vida não desenvolve. Esse é o túmulo. No túmulo não se desenvolve vida. Se coloca o final da vida, o final de tudo. Elias, quando ele entra naquela caverna, era como se ele estivesse entrando no túmulo, porque ele já tinha deixado o seu ministério lá atrás. Ele estava tão somente ali querendo sepultar. Quando nós queremos nos auto-justificar, a nossa tendência é ir caminhando em direção ao túmulo do ministério que Deus colocou sobre as nossas vidas. Tem pai e mãe se auto-justificando e caminhando em direção ao túmulo da sua família, do seu ministério familiar, e depois não vem chorar, porque ele está cada vez mais distante de uma palavra de autoridade, de uma postura de autoridade. Ele já se isolou, ele já fugiu, e agora ele está se auto-justificando. Caverna simboliza túmulo nesse momento. Noite, ali entrou na caverna, e ali passou a noite. Noite simboliza cegueira, aponta para aquele estado de espírito do profeta. Tudo nele era escuridão, trevas, incompreensão. Ele não enxergava nada. Ele não conseguiu, ele perdeu a visão de Deus lá atrás, quando aquela palavra dura que veio, a ameaça de Jezabel, entrou sobre o coração dele, roubou a sua visão. Ele tornou cego de ira, de raiva, e às vezes ficamos com raiva de Deus. Como que Deus permite isso? Como que Deus faz isso? Como que Deus não vê isso? E quem somos nós? Assim estava Elias, em meio a um túmulo, por conta de uma cegueira espiritual. Em meio a esse ambiente, ele começa a apresentar a sua segunda justificativa, ou a sua justificação. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar a minha vida. Muitas vezes nós começamos a nos colocar no autocomiseração. Temos piedade de mim, Senhor, tem piedade. Eu sou um coitado, eu sou um fragilizado, eu sou um perseguido. Tudo acontece de bom com o outro, mas comigo não. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado com a autojustificação. Tome cuidado em você achar que você é coitadinho demais. Você não percebe que lá atrás o inimigo semeou um medo no seu coração, em alguma coisa. Te travou, te dominou, e agora você está num estágio avançado. O Espírito Santo não fala, não consegue mais falar ao seu coração, porque, como diz o Amaury, eu gosto de usar essa expressão, e eu sempre refiro a ele, que eu ouvi dele, o copo sempre está cheio. Toma cuidado com o copo cheio. Elias estava com o copo cheio. Elias estava cheio de si. Deus era o culpado. Ele era um homem extremamente zeloso. Ele era um homem extremamente fiel, dependente, trabalhador na obra do Senhor. Conservou a aliança. Ele não estava enxergando que ele já estava há mais de 40 dias desviado.
Tem gente que está mais de ano desviado e acha que não. Não, eu não. O irmão fulano sim. Ele ainda fala em Deus, ele ainda pensa, ele ainda lembra, mas ele está desviado. Elias estava. O coração dele estava cheio de muitas coisas. E ele estava, mas era um homem que o Senhor tinha escolhido. Ah, queridos, contudo o Senhor responde a Elias. E disse-lhe Deus, e eu quero finalizar com isso, querido. Sai e põe diante do monte perante o Senhor. E eis que passava, olha só, presta atenção nesse versículo. Querido, o Senhor me fez debruçar nesse versículo essa noite. Esse texto, e olha só, eis que passava o Senhor. E um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa suave. Deus estava passando e o inimigo tentando impressionar ou manter ainda o domínio sobre o coração de Elias. Intromete na frente, Deus não precisa provar, mostrar nada para ninguém. Ele continua com o seu propósito, com o seu projeto, mas o inimigo ele quer continuar mantendo o seu cerco de domínio no coração do homem desviado. E ele quis impressionar, e ele manda um terremoto. E Deus não estava no terremoto, e Deus manda, e Ele manda ali um fogo, e Ele manda ali tantas coisas para impressionar, mas depois que tudo passa, sopra a brisa da presença do Senhor. Sopra a brisa da presença do Senhor que traz refrigério. A presença do Senhor que Ele fala no capítulo 11 de Mateus, que Ele traz alívio, segurança, o seu fardo é leve e suave, ele sopra uma brisa suave. Ah, querido, nesse momento Elias ouve, no silêncio, Deus. Pastor, mas que negócio é esse? É possível ouvir Deus no silêncio, sabe por quê? Tudo de Elias, naquele momento, as suas emoções, os seus questionamentos, a sua resistência, tudo caiu por terra. E naquele silêncio desarmado, ele consegue ouvir Deus. Ele consegue ouvir, e essa maravilhosa, e eu coloquei aqui, querido, intraduzível experiência. Quando o Espírito Santo falou no meu coração, Elias ouviu Deus naquele silêncio. O que é isso, Senhor? O Espírito Santo falou assim, você não vai conseguir traduzir, mas eu vou colocar naqueles corações que querem entender o que é me ouvir no silêncio. Sabe o que tem feito as pessoas correrem cada vez mais longe do Senhor? É porque elas acham que Deus tem que ser um Deus que faça mais barulho que o mundo. Deus faça mais movimento, Deus grite mais alto, Deus mostre mais do que os outros. Tem gente que oferece isso. Mas eu vejo na palavra que Deus ele fala no silêncio. Ele fala de forma pessoal. Ele não precisa provar que ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é um Deus que Ele cobre e Ele arranca fora todo medo. Era uma experiência que abre novamente os olhos do profeta. E sabe o que acontece, irmãos? O liberta daquela cadeia. Tira o profeta daquela cadeia. Tira aquele homem de Deus daquela cadeia. E aí nós entendemos o que o Salmo 46 está nos ensinando, no versículo 10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, e sou exaltado na terra. Talvez você tenha esperado que Deus venha quebrar com os montes, arrebentar com tudo, derramar fogo. O que Deus quer é falar na brisa suave,
ao seu coração. Deixe Deus falar contigo. Deixe o Senhor trazer a revelação ao seu coração, trazê-lo de volta a uma experiência com Ele. É preciso vencer o medo. Tome cuidado com o medo. E eu quero finalizar, querido. Eu quero finalizar nessa hora, dizendo: você tem sentido medo? Sempre. Você tem sentido medo com frequência? Talvez já faça tanto tempo que você fala: pastor, eu nem consigo mais imaginar, mas a palavra hoje me revela que tudo sim começou quando lá atrás eu fui tomado pelo medo. E por conta disso eu tornei escravo desse medo. Há pessoas que não conseguem mais ir à frente. Há pessoas que não conseguem servir ao Senhor. Em algum momento na sua história tudo travou. Você está aqui, você já vem várias vezes, você participa dos cultos, das reuniões, mas você está travado no reino espiritual. E o pior é que você está cada vez mais longe do Senhor. O pior é que você está fugindo. Você tem atitudes diárias de fuga, de isolamento, de autojustificação. Ah, queridos, o medo atormenta e oprime. O medo faz tirar os olhos de Deus e colocá-lo nas circunstâncias. O medo enfraquece a fé, enfraquece o amor e mata a esperança. Mas o Senhor, Jesus, quando Ele disse assim: eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Nessa noite, Deus quer libertar muitos aqui, de cadeias do medo, cadeias que começaram lá atrás no medo, mas é preciso você colocar o seu coração. Eu te convido agora a você se curvar diante do Senhor. O Senhor sabe por que Ele trouxe essa palavra ao seu coração, e Ele sabe por que Ele trouxe você aqui, para que essa palavra viesse ao seu coração. Ele está esperando você. Deixe essa voz suave, deixe o Espírito do Senhor soprar no seu coração, e falar como falou o coração de Elias. Eu acredito que aquele som, daquela brisa, foi Deus falando a Elias: filho, por que você está aqui, filho? Por que você está nessa condição, filho? Aqui não é seu lugar. Eu te escolhi, eu te separei, eu te revesti, eu te amo e te amarei. Você não foi gerado para viver escravo do medo, mas livre.